Bem, amigos, estamos em Atibaia, Colégio de Presidentes, recebendo ele, que é o presidente da nossa subseção do Estado. Vai explicar um pouquinho o que é o evento, para aqueles que, infelizmente, às vezes desconhecem, e quem não conhece um assunto, às vezes fala, e às vezes fala coisas equivocadas, porque não se interage com o assunto. Bem-vindo mais uma vez ao Direito de Cidadania, Marcos da Costa, nosso presidente da OAB São Paulo. Bom, ter mais uma vez uma alegria estar no seu programa com você, e nesse ambiente que é um ambiente de união da advocacia. Esse é um colégio de presidentes, é um evento oficial da Ordem. Nós temos 2 colégios por gestão, no primeiro e no segundo ano, portanto teremos um outro o ano que vem. E é uma oportunidade única dos 227 presidentes das nossas subseções se encontrarem para debater assuntos ligados à administração da Ordem, mas fundamentalmente assuntos ligados à advocacia e à cidadania. Esse colégio foi especial, nós tivemos a abertura extremamente prestigiada, o auditório lotado, todos os nossos presidentes, os nossos conselheiros seccionais, diretoria da Ordem, diretoria da Caixa, a presença do governador do Estado, primeira vez que o governador vem ao nosso colégio e deu uma demonstração de respeito à advocacia, uma palavra nos falando sobre a estrutura de pagamentos precatórios, os projetos do governo em relação à advocacia, à cidadania e o apoio que ele está dando à renovação do convênio da Assistência Judiciária. E nos dias que seguem, após a abertura, painéis de trabalho, painéis que dizem respeito a prerrogativas profissionais, diz respeito a esse momento também histórico que passamos da informatização do processo judicial, painéis ligados à Caixa, à administração da Ordem, enfim, painéis onde é possível cada presidente apresentar a sua manifestação e, através dessas manifestações e da força da união das lideranças da advocacia do Estado de São Paulo, conseguimos os avanços necessários e enfrentar os desafios que a sociedade e a justiça nos apresentam diariamente. Marcos, num dos painéis que você presidiu e depois efetivamente apresentou o seu trabalho, né? Porque não deixa de ser um trabalho para depois ser discutido com a classe e depois verificar se é aprovado ou não ao final com a Carta de Atibaia. Nesse trabalho você apresentou, e aí foram feitos questionamentos, onde você afirma que preocupa a unificação dos processos em todo o Brasil. Eu vou fazer 2 parâmetros para lhe perguntar a sua opinião nesse sentido. Primeiro, há uma demanda muito grande de RGs em todo o Brasil e verificou-se que é mais fácil falsificar um documento do que se pensava, porque você pode tirar um RG em vários estados e não há um controle nacional. Segundo, exemplos que foram dados de colegas advogados, onde eu tenho um para lidar, na seguinte questão: num dia eu protocolizei uma petição criminal, que tem que entrar no sistema, né? Os juízes não querem mais despachar, e no dia seguinte, a mesma causa, um era embargos de declaração, outro era apelação. O funcionário não quis protocolizar porque disse que faltava um dígito. Eu falei, eu não vou perder prazo, e acabei discutindo com o funcionário, ele acabou protocolizando, achando um número que eu não achei nem no processo, nem na publicação. E o funcionário informava, impossível ter uma falha. Eu falei, querido, como é que pode ter 2 números num processo? Ele olhou para mim e falei, um era o sistema antigo que o tribunal fez e manteve esse número, e o outro é o atual. Portanto, Marcos, pergunto a você, essa sua preocupação de unificação é por falta de estrutura ou é preocupação mesmo com fraudes que há de convir, que eu gravei com o Canton, ele quer acreditar na lisura, na inteligência das pessoas que estão implantando, mas que o sistema é falho, isso é público notório, não dá para fugir dessa regra você como advogado. Advogado tem que trabalhar com a verdade também, né, Marcos? Quem acha que advogado só pleiteia as coisas que não pode, a verdade prevalece. Então eu queria a sua explanação, já que você é um estudioso da parte eletrônica, que eu sei disso. Você é um conhecedor nato nesse caso, né? Eu sei disso. A forma como está sendo implantado o processo eletrônico, a advocacia sempre foi favorável ao uso da tecnologia do processo, mas nós questionamos até as dificuldades que estão sendo ampliadas pela forma com que o processo está sendo implementado no Brasil inteiro, não só em São Paulo. Eu converso com o presidente de outros seccionais, com o presidente Marcos Vinícius do Conselho Federal, que também nos prestigiou ontem na nossa posse, e as dificuldades são muito parecidas no Brasil inteiro. O que eu disse, eu não sou a favor de um único sistema de informática
que pudesse dar suporte a todos os tribunais, por uma única razão: se esse sistema apresentar alguma falha, para a justiça do Brasil inteiro em todos os segmentos. Mas eu sou absolutamente favorável e digo isso há muitos anos, inclusive antes da aprovação da atual Lei 11.419 de 2006, eu tive a oportunidade de participar da audiência pública no Congresso Nacional e discutir esse tema. Eu sou a favor de criar-se parâmetros que possam ser adotados por todos os tribunais, ou seja, não ser diferente a forma de peticionar na Justiça do Trabalho da 2ª Região, na Justiça do Trabalho da 15ª, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, como se o advogado tivesse que conhecer um código de processo por tribunal. Eu sou absolutamente e radicalmente contrário a esse tipo de situação. Eu acho que até o próprio CNJ poderia adotar parâmetros que devessem ser seguidos pelos tribunais na implantação do processo digital. Forma de arquivo, formato do arquivo, tamanho do arquivo, horário de peticionamento, a questão de controle de disponibilidade do sistema, que o advogado entra e o sistema não está disponível, enfim. Eu sou favorável à implementação dos parâmetros. E aí cada tribunal, adotando o seu próprio sistema, teria que cumprir os parâmetros definidos pelo CNJ. A informatização, do jeito que está se dando, cria esse tipo de problema. Como nós tivemos tribunais, o próprio Tribunal de Justiça, passando por alguns sistemas diferentes, mudando os sistemas que foram contratados anteriormente e que não conseguiram chegar, como hoje se pretende, a empregar tecnologia na prática de ato processual. Antes o sistema era só para controle do andamento processual. Então, a cada mudança do sistema, ao invés de haver uma migração absoluta que pudesse fazer com que o próprio sistema identificasse processos que tramitassem antes da sua implementação, ele próprio identificasse a numeração, o que acaba acontecendo é isso. É que os processos, mesmo nas publicações, saem 2, às vezes 3 números diferentes, porque o processo passou por 3 sistemas diferentes. Isso é um equívoco de implementação. É tantos equívocos que nós verificamos na implementação do processo. Nós estamos passando por um momento de transformação. É natural que existam dificuldades, nós sabemos disso, só achamos que essas dificuldades foram potencializadas pelos equívocos que foram cometidos por todos os tribunais, e isso, reitero, se dá no Brasil inteiro, na implementação do processo digital. Bem, Marcos, já que você citou o CNJ, eu venho preparando um trabalho, e até você que tem mais conhecimento jurídico, até tem mais pessoas ligadas a você na OAB, poderia encampar essa minha ideia, se ela for favorável, até melhorá-la, nas questões que eu vou lhe propor. Quando você foi questionado, você respondeu o seguinte: já fizemos algumas ações do CNJ e você sabe, como advogado, pedir é válido. Se vai ganhar ou não a ação é outra questão. Então você não pode fugir desse regramento. Pleitearam do CNJ e foi indeferido na questão de algumas coisas. Só que, Marcos, o que acontece? Não tem mais oficial de justiça. Então o fórum, no sentido de ficar nas antessalas da audiência. Portanto, os juízes ficam à mercê de uma pessoa entrar a qualquer momento. Não existe incomunicabilidade das testemunhas em muitos fóruns, o que o oficial de justiça podava um pouco. Será que não daria para, nesses quesitos, começar a pleitear junto ao CNJ, inclusive na questão de segurança, de deficiências, e quem sabe, de uma forma indireta, conseguir o pleito que era efetivamente melhorar essa implantação do sistema eletrônico? É isso que eu falo a você, Marcos. Como é que você vê essa questão? Você sabe que na advocacia, às vezes você não consegue uma coisa de pleno pedido, mas parcial, às vezes era mais salutar, né, Marcos? Verdade, nós estamos conseguindo muito. O CNJ tem sido adotado posições favoráveis aos nossos pleitos. Às vezes, evidentemente, uma ou outra questão, como a do processo digital, nós não conseguimos alguns avanços, conseguimos outros. Mas não tenha dúvida nenhuma, por isso que nós renovamos os pedidos. O CNJ acabou de modificar a sua composição, nos traz uma esperança de que possamos reabrir os debates, reabrir a discussão, especialmente face ao processo digital. E uma das questões é essa, que algumas cortes pensaram que o processo digital eliminaria a necessidade de servidores. Não elimina. Os servidores precisam continuar trabalhando. O que acontece é que vão ter o suporte do eletrônico nas suas atividades, não precisar mais furar o papel, processo eletrônico, mas precisar, por exemplo, do oficial de justiça para dar cumprimento às determinações judiciais e também para ajudar nesse controle no que diz respeito, por exemplo, à incomunicabilidade das testemunhas. Eu tenho muita expectativa positiva, tenho muita esperança de que nós vamos conseguir, sim, alguns novos avanços com essa atual composição do CNJ. Marcos, só para finalizar,
Quem acha que o Colégio de Presidentes não serve para nada, não conhece o que é o trabalho que a gente realiza aqui. Passa só uma informação do que você ouviu de sugestão, como exemplo, e que você com certeza vai levar para a sua diretoria, porque foram várias, mas é só para aquele que não esteve presente, aquele que às vezes não conhece, saiba da importância da participação dos colegas representados pelos seus presidentes de subseções, que é isso que acontece. Você vota no presidente de subseção, depois ele lhe representa no Colégio de Presidentes, não é isso, Marcos? E você aí sai com as questões para as próximas diretrizes da OAB São Paulo. Citar só uma que eu acho fundamental, e não foi no painel onde eu expus, que foi do processo digital, a de criação do Fórum Permanente de Acompanhamento e Implantação do Processo Digital em todo o Estado e em todas as justiças. Isso é fundamental. Um canal de comunicação onde os colegas possam encaminhar à ordem as suas dificuldades e, com isso, gerar uma base de dados para que a própria instituição possa, a partir dos reclamos de cada advogado, apresentar para a sociedade e também para o judiciário, mas especialmente para a sociedade, a situação atual da justiça em relação ao processo digital, em relação ao exercício profissional e, através do advogado, a insegurança que está gerando para as postulações do cidadão perante o nosso judiciário. Marcos, obrigado. Eu levantei realmente a pergunta, que eu sabia que você ia citar essa daí porque eu estava presente e tinha tudo a ver com o que você estava falando. Então, se você não falasse, eu ia mencionar, mas não precisou, que você efetivamente então está ligado nos pleitos e já está com isso na cabeça, com certeza, para as próximas reuniões da OAB São Paulo. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Otto. Vamos continuar aqui. Nós começamos só o colégio, temos muitas atividades ainda e espero que você esteja conosco durante todo esse tempo, permitindo que a sociedade conheça os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui nesse Colégio de Presidentes.